IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, no momento em que nos propomos difundir o Teu Evangelho, faze que, inspirados na Tua infinita misericórdia, possamos estender Teus ensinamentos até aqueles irmãos nossos que, ainda presos às sombras da maldade e da indiferença, resistem aos propósitos transformadores da luz do entendimento. Que recebamos todos as bênçãos da paz, da harmonia e, sobretudo, da prevenção e da cura do terrível mal que aflige a humanidade inteira em tempos de dolorosa pandemia. Celeste amigo, sê conosco, agora e sempre. Caros internautas, o nosso fraternal abraço. Meu abraço fraterno também a você, Nara Carlone. Igual a você, Eurípides. Sementeira Cristã, um programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 616, a pergunta: Deus prescreveu aos homens em uma época o que proibiu em outra? A resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são infinitamente sábias, perfeitas e justas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje a nossa prezada ouvinte Rita Cassiano Pugliese, que não informou onde reside, que ouvirá a resposta à sua pergunta. Já deixamos todos sabendo que a pergunta da Rita Cassiano é a seguinte: a morte violenta pode determinar que o espírito venha a reencarnar com aleijões e deficiências? Ele sofre por isso enquanto no mundo espiritual? Minha prezada Rita, vamos esperar um pouquinho. A resposta virá no final deste programa. Meus caros ouvintes e caro Eurípides, apesar dos expressivos chamamentos da atenção da nossa sociedade, como o atual, que atinge a todos e cada um na forma de uma dolorosa e angustiante pandemia, essa mesma sociedade continua ainda escravizada aos interesses materiais
e às paixões terrenas, sem se dar conta de que aqueles são justamente os fatores geradores de tão grande sofrimento. É verdade, Nara. E veja que existem aqueles que inescrupulosamente aproveitam da situação para tirarem vantagem política, financeira, econômica. É então que, na condição de respostas das leis que nos regem a vida, continuamos com os sofrimentos próprios do nosso atual estágio evolutivo. É lamentável que estejamos caminhando tão lentamente no rumo da libertação preconizada por Jesus, de tal forma que, para grande parcela da humanidade, se falarmos das tarefas dos guias e protetores espirituais junto aos encarnados, muitos ainda dizem que nada disso lhes interessa, porque trata-se de coisas do espírito e que nós estamos, na verdade, vivendo sob o reinado da matéria. Mas creiam, meus queridos, que isso muito tem a ver com o que nos cabe observar como preceitos ditados caridosamente, no sentido de trilharmos com segurança o bom caminho e fazermos-nos efetivamente felizes. Tudo depende de nós, detentores da faculdade do livre-arbítrio. É isso aí, porque é verdade que os bons espíritos, os guias invisíveis do homem, por sua vez, não podem de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos nossos caminhos evolutivos. Eles nos ajudam, mas vencer as dificuldades a nós nos compete. A doutrina espírita nos conclama a pesquisar, a estudar, investigar, descortinar a realidade das leis da natureza, que são as leis de Deus. É atendimento à exortação de Jesus a que conheçamos a verdade, porque só a verdade nos libertará. É que, quanto mais detemos conhecimento, mais estaremos harmonizados com as supremas leis e, assim, faremo-nos efetivamente felizes. E falando em conhecer a verdade, Eurípides, lembramos que o espaço cósmico universal está cheio de incógnitas para todos os espíritos, isto é, para todos os níveis de conhecimento. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os espíritos mais elevados e livres do corpo físico estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos universais que lhes preocupam, mas que ainda estão acima deles. Interrompemos o nosso tema central para o momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Rosana Janaína com o coral Sol Maior, Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome, e venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Dia nos dai hoje o pão nosso, de cada dia nos dai hoje.
defensores e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, ó Pai, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, ó Pai, livrai-nos do mal. Pai nosso, que estás no céu, Pai nosso, que estás aqui. Quando falamos da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas, psicológicas, antropológicas e outras questões que habitam as diversas áreas da atividade humana, estamos apontando a todos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir o corpo de leis das quais devem valer-se para nortear a sua maneira de viver seguro e feliz. Na obra psicografada por Chico Xavier, a partir de ditados do Espírito Emmanuel, cujo título é o próprio nome do autor, deparamos com lições de grande sabedoria, das quais deveríamos nos valer para bem guiarmos no cometimento que nos compete encarar à custa de nosso próprio esforço. É que, veja bem, nossas atividades no chão do planeta e acima dele são de colaboração com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor que constituirão a base sublimada das relações do homem e do espírito. E isso deveria ser o bastante para nos convencermos de que os espíritos não voltariam à face da terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida no além. O Espírito Emmanuel diz: todas as criaturas estão fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. E nós estamos fadados a conhecer aquilo que já conhecem aqueles que se acham à nossa frente na senda evolutiva. Por isso, para os que estão no chão planetário, a nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se os espíritos bondosos nos falam dos mundos superiores e felizes, é para que o planeta terreno venha a ser igualmente venturoso. Se falamos do amor, que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos já redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aqui na Terra a atenção e os estudos necessários. O orbe terreno não está alheio ao conceito universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o universo sem fim. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do planeta a triste mansão das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável.
Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredora quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos, intangíveis e invisíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do espaço universal. Como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a união dos membros sociais nas coletividades humanas, a Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte, Saturno, Júpiter já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, a Terra tem, igualmente, o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior no plano universal. Os homens, portanto, não devem permanecer envaidecidos diante das descrições de espíritos superiores. O essencial é manter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com as lições de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos mundos elevados. É assim, meus ouvintes, que muito além do que acabamos de ler e que fala das tarefas dos guias espirituais em relação a nós, e valendo-se da sublimidade psicográfica de Chico Xavier, Emmanuel disserta sobre importantes questões às quais devemos prestar a melhor das atenções. Ele fala das almas enfraquecidas, dizendo: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas forçados pelos sofrimentos impiedosos. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferece a doutrina e sentiram que as tempestades abrandaram. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desaparecem. Passada uma trégua ligeira, os prantos recomeçaram. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé, e já sem o entusiasmo das primeiras horas, é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações titubeantes e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade vacilante, na sua inércia espiritual. Um tempo para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, arranjo de Rosana Rosa Leite, trio vocal Rosana Leite, Zaira Leite e Edilene Oliveira, Pedi e Dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedi e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos. Vamos fazê-lo reinar hoje com os nossos atos, pra acabar com o sofrimento, toda luta, toda guerra, à luz do conhecimento. Vamos pedir para a terra, pedir e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dar-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz.
amizade, a luz do entendimento. Peçamos para a humanidade, vamos viver a verdade, vencendo o mal entendido e o seu reinado de amor aqui será construído. Pedi e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedi e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos. Vamos fazê-lo reinar hoje com os nossos atos, pra acabar com o sofrimento, toda luta, toda guerra, a luz do conhecimento. Vamos pedir para a terra, pedir e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedir e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pra diminuir a dor, fazer crescer a amizade, a luz do entendimento. Peçamos pra humanidade, vamos viver a verdade, vencendo o mal entendido e o seu reinado de amor aqui será construído. Pedi e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedi e dá-se-vos-á, é o Evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedi e dá-se-vos-á. O moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar as leis da natureza. A doutrina dos espíritos desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer com as suas benditas claridades os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais, que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os às fases bravas e dolorosas. Pergunta-se às vezes por que razão os espíritos esclarecidos, que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos no planeta, não impedem as guerras, as pandemias que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinetes. Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dizem espíritas, dando-se-lhes o melhor auxílio, mas sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais ácidos desgostos. Daqui, diz o mentor, contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas que nada sabem encontrar além das puerilidades, das futilidades da vida. Quando desencarna, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a necessária naturalidade.
não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para os espíritos desencarnados. O livre-arbítrio relativo nunca é descartado, nem no encarnado nem no desencarnado. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira, e a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inunda o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Interrompemos o tema central de hoje porque agora vem o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos espíritos de Vicente Paiva e Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Resini na voz de Adilson Godoy, Atitude. Almas enfraquecidas que vêm muitas vezes sentindo sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que têm vertido lágrimas nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, devem buscar na fé os tesouros imperecíveis. Bem sei da intensidade da angústia e da resistência ao desespero. Ânimo e coragem! No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penoso trabalho, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no Tribunal Supremo, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, assim como as menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade em todas as partes do universo. Abordando a essência do Evangelho, Emmanuel afirma que descrição alguma fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho, iniciada com a expressão "No princípio era o Verbo". Jesus, cuja perfeição se perde na noite dos tempos, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todas as eras aos agrupamentos humanos. E assim como presidiu à formação da Terra, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa de elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que sua compreensão pode abranger.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Em tempos antigos, as manifestações de religiosidade entre os homens eram primárias, até que, transcorridos os séculos, vieram entre as populações da Terra os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções da primariedade, que caracterizavam aqueles seres recém-chegados do egoísmo animalesco da irracionalidade. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado de Deus oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua bondade, justiça e misericórdia. Diante da realidade atual marcada pela dolorosa pandemia que se constitui da agressão do denominado novo coronavírus, agente invisível a submeter os homens, independentemente de classe social, cor ou crença religiosa, aprendamos a nos alertar a nós mesmos para a urgente necessidade de nos harmonizarmos com os desígnios das leis divinas, ou sucumbiremos todos por exclusiva ausência de meios científicos que nos imunizem. Mas a nós cabe a tomada dos expedientes da transformação íntima, de todos e de cada um, sem o que não nos harmonizaremos com as divinas leis, a ponto de se instalar no seio da humanidade a qualificação material e moral que nos garanta a estabilidade e a paz. É preciso que nos sensibilizemos para a realidade espiritual que está acima de nós. E para isso, continuemos ouvindo Emmanuel por meio do caridoso lápis de Chico Xavier. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Monte Tábor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o resumo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Raças e povos ainda existem que desconhecem o Evangelho, porém, não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam nas mais remotas regiões da terra as irradiações do seu Espírito misericordioso,
através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. Na má-fé, na ignorância, nos interesses financeiros, até na religião, o império da força continua conspirando contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Aí, novamente, serão ouvidas as palavras benditas do Sermão da Montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Em nossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam, e as leis divinas permitem que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Ponderando sobre a grande soma dos males atuais, todas as comunidades terrenas buscam remédios para as suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que se verifica na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que abre as portas da compreensão, além do que impera a lei de causa e efeito. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca e não recuse o trabalho que eleva para as alturas. Nos momentos das dificuldades, há quem despreze as lutas, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma suas possibilidades de progresso e impede os seus germens de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando à individualidade o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à improdutividade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Semelhante situação não pode, todavia, eternizar-se para todos os espíritos, talhados todos para o superlativo aperfeiçoamento. Mais cedo ou tarde, eis que surgirá o instante da compreensão que os impele a contemplar o desiderato supremo da vida. A alma estacionária, até então refratária às lutas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as alturas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras fracassa em seus bons propósitos, porém é nesse turbilhão de incessantes combates que evolui para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se afinal. Aqui reconhecemos quão sublime é a lei de liberdade das consciências, e dessa emancipação provém a necessidade da luta e do aprendizado. Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta. Volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso. Reúne-se aos seres que lhe são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nos carreiros da evolução. Em existências obscuras, ao sopro das adversidades, amontoa os seus tesouros imortais, simbolizados nas lições que aprende devotadamente, nos sofrimentos que lhe apuram a sensibilidade.
Cada etapa alcançada há um ciclo de dores vencidas e de perfeições conquistadas. Cada reencarnação é como se fosse um atalho nas estradas da evolução. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto elas significam uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá, cada vez mais, a necessidade de evolução e de experiência, que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas e previstas na sublimidade da lei da natureza. O Espírito Emmanuel pondera sobre os espíritos felizes, dizendo que são bem-aventurados todos aqueles que, ao darem os derradeiros passos no seu caminho, encontram a alvorada da paz luminosa e promissora. Nos celeiros da luz, reconhecem o pão da verdade e da sabedoria, porque bem souberam cumprir suas obrigações morais. Na sombra das árvores magnânimas que plantaram com os seus atos de caridade, de fé e de esperança, repousam a cabeça dilacerada nos amargores da terra. Divinas inspirações descem das alturas sobre as suas mentes, que iluminam como tabernáculos sagrados, interpretando fielmente as exposições da vontade diretora do universo, transformam-se em mensageiros de Deus. E, finalmente, dirigem-se aos que lhe lerem as sábias considerações, chamando-os de meus irmãos. Homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres, que em épocas diferentes vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a desilusão religiosa. Ante os problemas da evolução, vos impele à descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada, que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, à falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da Verdade em todas as regiões da terra. É hora de... Em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo IDEFRAN, adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do IDEFRAN têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo IDEFRAN, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preço de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br.
e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Estão abertas as inscrições para o seminário Atendimento Fraterno, que ocorrerá nos dias 7, 14 e 21 próximos, sábados, das 16 às 18 horas. O link para cadastramento está no grupo de WhatsApp do CDI da USE Intermunicipal de Franca. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando. Diz que 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Luciede Petersen Barros da Silva, que falando de si mesma e de seu irmão Edilúcio Petersen Barros da Silva, ambos desencarnados no mesmo acidente de moto, dirige-se à sua mãe, descrevendo a circunstância de sua transferência para o mundo espiritual e a confortadora assistência que ela e seu irmão recebem de espíritos amigos e familiares. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Lucinha, você não pode imaginar as emoções que nos invadem, a mim e ao Ed, neste momento em que vimos trazer-lhe as nossas notícias. Acalentávamos esse desejo com todas as forças da alma, de forma a diminuir-lhe a dor da saudade e o impacto das circunstâncias em que viemos para cá. Foi, porém, a sua cirurgia recente que nos facultou esta oportunidade, graças às suas preces e ação no bem incessante, fazendo-nos granjear a bênção de poder escrever-lhe. Esta é, portanto, uma experiência totalmente nova para mim e para o Ed. Oramos muito e fomos treinados para lograr êxito agora, por se tratar de um mecanismo inteiramente novo a que nos devemos ajustar. A verdade é, mãezinha Lucinha, que agora se confundem na alma os sorrisos e as lágrimas num festival de amor. Conforme recordamos, eu não era fã de motos, embora Ed fosse ligado inteiramente nelas. Naquela terça-feira, 16 de agosto do ano passado, fomos dar uma volta por insistência dele, e nunca poderíamos imaginar que seria a nossa despedida terrena. Tudo aconteceu como num sonho que se transformou num pesadelo. Quando o caminhão cresceu à nossa frente e engavetamos pelos fundos, não houve tempo para qualquer raciocínio. Parecia que estávamos hipnotizados, e o choque, jogando-nos no asfalto, entre as ferragens da moto, causou-nos, em um instante, quase um estado de alucinação. Eu vi as pessoas correrem para nos ajudarem, os comentários, e sentindo dores desmaiei. Não sei quanto tempo durou esse estado. Ao acordar, encontrava-me em um recinto asseado, como um quarto de hospital, e apesar das dores, havia tanta serenidade ambiente
que um grande bem-estar tomou conta de mim e recordei-me do Ed. Ao perguntar por ele, fui informada que estava internado também. Recordei-me de você e procurei saber por que não estava ali. Só devagar fui sendo esclarecida sobre o que havia sucedido. A memória funcionava, magoando-me e fazendo-me chorar quando me dei conta de tudo. Não tenho como descrever-lhe a dor, a angústia. Como teria morrido aos 20 anos, menos um mês, com a mente rica de planos e ideais? A realidade, porém, era maior do que tudo e, confortada, fui aceitando a fim de poder ajudar você na sua infinita dor pela nossa separação orgânica. Fui visitar o Ed, que estava mais desanimado do que eu e sentia-se culpado do acontecimento. Um senhor bondoso que fora médico aqui em Salvador e morrera no ano de 1919, o Dr. José Carneiro de Campos, explicou-nos as razões de tudo e nos aconselhou coragem, que pensássemos em você e no papai Edgar. Na sucessão do tempo, ajustamo-nos ao novo ambiente e passamos a aguardar o instante de visitá-la. Você é a nossa heroína, cuja alma sofrida sempre nos causou admiração e amor. Os seus testemunhos no lar, as suas lutas em nosso favor, o que a senhora tem sofrido com a separação de papai, tudo isso nos faz amá-la muito mais e orar em seu favor, mãezinha, agradecendo a Deus a honra de havermos sido seus filhos. Felizmente, na sua solidão, você vem adotando os filhos do infortúnio e abraçando os corações amargurados, como se os quisesse colocar no lugar dos seus filhos. Desde que você adotou este comportamento, passamos a melhorar e a ser felizes. O bem é bom para quem ama. Prossiga, mãezinha amada, ajudando-os, porque eles são os irmãos e filhos do nosso coração, através de cujo amor crescemos para Deus. Os seus filhos, às vezes, fazemo-nos presentes, enquanto você os socorre, trabalha para eles e procura amá-los. Deus aguarde em paz. Estou escrevendo esta primeira missiva sob o amparo da irmã Joana de Ângeles, que tem sido uma outra mãe para nós e nos premia com este momento ditoso de reencontro e consolação. O Bivô Petersen está aqui conosco e outros familiares, abraçando você e os nossos amigos, a nossa dona Jaci e esposo. Deus pague a eles toda a bondade para conosco. Estávamos ao seu lado no cemitério quando você procurou nos visitar ali uma ou outra vez. Agora, mamãezinha, o importante não é mais o corpo, que não existe. É sim o nosso eterno afeto. Agradecemos as flores, as preces, o carinho e unimos as vozes para dizer: Deus a coroe de estrelas, mãezinha da alma, abraçando-a com carinho e orando pelo papai Edgar. Sou a sua filha de sempre, Luciede. O querido irmão Ed assina também esta carta de amor. Edilúcio Petersen. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta.
Atendemos hoje a nossa prezada ouvinte Rita Cassiano Pugliese, que não informou onde reside e que perguntou: a morte violenta pode determinar que o espírito venha reencarnar com aleijões e deficiências? Ele sofre por isso enquanto no mundo espiritual? Vamos saber isso agora, minha cara Rita, e quem vai responder é o nosso Divaldo Pereira Franco, por faixa de sua série de CDs denominada Divaldo Responde, que tem resposta que atenderá perfeitamente à sua indagação. Se a pessoa desencarnou vitimada por um acidente, do qual não teve culpa ou responsabilidade, não marca no perispírito. Quando é uma coisa que vem de fora e alcança, a pessoa se libertou de uma grave dívida. Não retornará com deficiência nenhuma, porque apenas o corpo ficou mutilado. O perispírito não vai mutilado pelo corpo, mas pela ação da mente. Se a pessoa é mentirosa, é caluniadora, é perversa, odeia, planeja coisas infelizes, ela está mutilando o perispírito na área mental. Se ela é cobiçosa, é invejosa, deseja que pertence aos outros, ou se ela gosta de acepipes ou disso ou daquilo, ela vai mutilando as áreas correspondentes, porque é a energia psíquica que desorganiza o campo vibratório do perispírito. As ações físicas não provocadas não atingem ao perispírito. Que fazer por este ser querido? Envolver em ternura, orar, dizer-lhe que tudo está bem, que permaneça em clima de paz e preparar-se para o reencontro, que certamente será muito feliz. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16 3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Não retribuas o mal por mal. Compreende o imperativo do bem para que a paz nos esclareça. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Euri Carvalho, Rita Cassiano Pugliese e Divaldo Pereira Franco. Inserção virtual, Ricardo Fadu. E Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar em tempo real no Google. A qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também no Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.